Boa noite a todos. Amém. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a santa paz do Senhor. Amém. Amém. Os irmãos não reparem muito não, mas a minha garganta também não está muito boa não, tá? Sentindo, já faz uns dias aí que eu estou sentindo bastante dor na garganta. E está dando umas enroscadas terríveis aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Estou aqui pela misericórdia de Deus. Aleluia. Hoje nós já iniciamos o nosso culto da Umasbraque. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, das irmãs. Glória a Deus. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai falar, Ele vai falar aos nossos corações. Você também que está nos acompanhando pela rede social, eu tenho certeza que o Senhor Ele vai falar contigo também, vai falar com o seu lar. Eu tenho certeza que algo nas nossas vidas essa noite, eu tenho certeza que vai mudar. Eu já quero estar pedindo para os irmãos estarem abrindo suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 11. Como nós acabamos de louvar agora, irmãos, sentir a presença de Deus grandemente e verdadeiramente dizermos, né? Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar, Deus. Eu estou aqui para isso, eu vim aqui para isso. Eu vim para exaltar o nome do Senhor, eu vim para adorar. Eu tenho certeza que nessa noite eu sou como mais um de vocês, mais um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Aleluia. Desligadinho aqui. Glória a Deus. Irmãos, eu separei uns versículos aqui, vou fazer dessa forma aqui. Eu fiz assim, ó, nós vamos estar lendo no capítulo 11. Vai estar lendo o verso 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois iremos para o 17, 18, 24, 25. Depois do 38 ao 44. Eu vou falando para os irmãos, amém? Ele tem por título aqui dizer, vamos começar aqui pela a morte de Lázaro. E nós vamos parar ali na ressurreição de Lázaro. Verso 1 diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus que aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Aleluia. A fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e a irmã dela. Amava também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou-se 2 dias no lugar onde estava. Vamos lá no 11 agora, irmãos. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Agora nós vamos para o 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Agora nós vamos ao 24 e 25. Ao que Marta respondeu: eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Irmãos, verso 38 ao 44. Glória a Deus. 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se você cresce veria a glória de Deus? Verso 41. Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, chamou em alta voz:
Lázaro vem para fora. Amém? Glória a Deus. Bom, aqui nós vamos falar de uma passagem já bem conhecida. Ela começa a falar ali da enfermidade de Lázaro. Vai dizer que Jesus é a ressurreição da vida. Vai ter momentos que vai dizer que Jesus chorou até que Lázaro ele volte, ele torna a vida de novo através do milagre de Jesus. Eu quis ler dessa maneira assim, para não tomar muito tempo dos irmãos, porque se fosse para ler da forma que eu estava vendo aqui, seria 44 versos, fica um negócio meio maçante, né? Mas como nós já conhecemos a história, tentar abreviar um pouco, né? A palavra de Deus diz assim que havia certo homem chamado Lázaro, a qual tinha duas irmãs, uma chamada Maria e Marta, e esses, por sua vez, amigos de Jesus. Também nos diz as Escrituras que Lázaro ele estava enfermo. E as Escrituras elas não nos relatam qual seria o tipo de enfermidade, mas eu creio, irmão, através da fé e pela minha fé, que, ao meu entender, poderia ser lepra, porque era a doença mais comum da época. Poderia ter sido esse tipo de patologia, mas as Escrituras não nos diz. E as irmãs, sabendo que ele estava doente, pediram para que Jesus fosse avisado. E Jesus foi avisado e ainda disse: essa enfermidade, ou seja, essa doença não é para a morte, mas ela é para a glória de Deus. Ela vai servir para glorificar o nome de Deus. Aleluia. Existem situações, irmãos, nas nossas vidas que muitas das vezes nós somos confrontados por situações ou por peças que a vida nos prega, que muitas vezes nós perdemos o nosso foco em Deus, nós perdemos a nossa esperança, nós perdemos a nossa paz, nós nos agitamos, nós entramos em processo de ansiedade, processo de depressão, processo de desespero, e é chegado um momento quando acontece algo de motivo de força maior, vem acontecer um óbito em família, nós perdemos toda a nossa estrutura, irmãos. Quem já perdeu sabe como que é, já sentiu isso. Nós não sentimos mais o chão debaixo dos nossos pés, nós não temos mais a quem recorrer. Só vem esse pensamento na nossa mente: e agora? Tudo acabou. Interessante é dizer que essas duas irmãs pediram para que Jesus fosse chamado, e diz-nos as Escrituras que Jesus ele levou aproximadamente mais 2 dias. Ele continuou aonde ele estava, sem que fosse ao encontro de Lázaro. Mas como tudo que Deus faz tem um propósito, e sempre um propósito bom para as nossas vidas, nada que Deus faz é ruim para nós, irmãos. Muitas vezes nós questionamos e até não entendemos, por algumas vezes, mas eu tenho dito, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é a minha vontade, não é a sua vontade. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. E ali Jesus demorou mais 2 dias para se achegar. Em determinado momento, Jesus diz aos seus discípulos: olha, Lázaro está dormindo, nosso amigo Lázaro dorme, eu vou lá para despertá-lo. E alguns dentre eles diziam: Senhor, mas se ele dorme, ele está seguro. Eles acreditavam que Lázaro estivesse dormindo o sono nosso de repouso, o nosso sono de descanso. Aí Jesus abriu para eles dizendo: Lázaro está morto, mas eu vou despertá-lo. Aleluia. Então, irmãos, interessante é dizer que existia um propósito nessa história toda. Jesus ele não poderia ter ido no mesmo momento? Poderia ou não poderia, igreja? Amém. Ter ido naquele momento? Ele poderia. Mas por que ele não foi? Porque existia um propósito de Deus para isso. Aleluia. E os homens não entenderam, as mulheres não entenderam. Eu acho interessante que, certa feita, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do verso 38 ao 42, diz que Jesus ele entrou na cidade e
Maria o recebeu em sua casa. Só que no momento em que Maria recebeu em sua casa, Marta recebeu em sua casa, Marta atarefada fazendo suas coisas, Maria se jogou ao pé de Jesus para ali estar ouvindo os ensinamentos. E Marta, por sua vez, dizendo: Senhor, tu não te incomodas que minha irmã não esteja me ajudando? Ordena, diga a ela que ela venha me ajudar. E Jesus, dizendo para Marta, disse: Marta, Marta, por que está tão afadigada com tantos afazeres? Sendo que uma coisa só é necessária. E Maria, ela escolheu a melhor parte, aquela que dela jamais vai ser tirada. Irmãos, nas nossas vidas só existe uma coisa necessária. Eu estava meditando, pensando, pedindo um direcionamento de Deus, que eu estava lendo ali em Lucas também e lendo aqui em João, né? E eu comecei a entender, irmãos, que Jesus por 3 vezes ele esteve na casa de Marta e Maria. E eu creio que dessa vez aqui ele foi lá para levar os seus ensinamentos, como ele sempre fez para todos. Mas ali ele já estava preparando essas 2 mulheres para um determinado propósito. Eu creio que ele já estava preparando o coração delas para este momento. Porque nós fazemos tudo, irmãos, nas nossas vidas, mas muitas vezes nós não estamos preparados. Às vezes nós estamos na igreja muitos anos, muitos tempos nas nossas vidas, nós dedicamos a dizer que estamos na igreja, que nós somos cristãos, nós somos crentes, nós somos servos. Mas eu tenho dito, será que todos nós verdadeiramente já encontramos com Jesus? Todos nós já tivemos experiência com Jesus? Irmão, o simples fato de nós aceitarmos Jesus e nos batizarmos nem sempre quer dizer que você encontrou Jesus. Jesus te encontrou, mas você encontrou Ele. Você não deixa Jesus fazer nada pela sua vida. Você está vivendo uma vida parecida com a vida de cristão, mas você não deixa que a palavra de Deus ela venha viver dentro de você. Você não deixa essa palavra te transformar. Maria, dentro da própria casa dela, ela escolheu a melhor parte. Ela aplicou o coração dela em entender que só uma coisa era necessária, era receber a Jesus. Neste momento aqui eu vejo Maria, ela recebendo a Jesus, e Marta, ela não recebeu a Jesus. Marta, ela recebeu outras coisas em seu coração, os seus afazeres. Ela era uma mulher que tinha um coração bom também, irmãos, mas ela estava preocupada em cuidar da casa. Ela queria arrumar a casa, deixar a casa perfeita. Quando vem uma visita na sua casa, você não quer arrumar a casa, deixar tudo bonitinho para causar uma boa impressão? Então, eu creio aqui que elas já haveriam sido instruídas para este momento. Mas nós voltando aqui, irmãos, é interessante dizer também que quando Jesus entra na cidade, elas ficam sabendo. E Marta, ela vai ao encontro de Jesus. E Jesus ficou parado em um determinado local. E ela vai atrás da sua irmã dizendo: olha, o mestre está te chamando. Mas assim, muito me emociona a ver essa situação, porque veja bem, o que passava na cabeça daquelas 2 mulheres nesse momento? Eu mando ir alguém atrás do mestre. Ele fala: essa enfermidade não é para a morte. Agora ele está aqui e o meu irmão está morto. E agora? Ele não deu a palavra dele? Que a enfermidade não era para a morte, agora o meu irmão está morto. Ou seja, Senhor, tu falou que essa enfermidade não era para a morte. O meu irmão, o meu ente querido está morto agora, como que faz? Não parece que meio contradiz a palavra de Deus? Mas existe propósitos, irmãos. Jesus, ele bem sabia, Jesus queria justamente isso, porque em um determinado momento ele chega para os discípulos e fala assim: ó, vou falar com as minhas palavras, ainda bem que vocês não estavam lá, que vocês estavam comigo, que vocês não estavam lá e não viram, porque agora vocês vão chegar lá, vocês vão ver e vão crer. Feliz é aquele que crê sem ver, irmãos. Às vezes nós temos que ver para glorificar e crer, é isso? Mas a verdade é a seguinte: nós temos que crer e glorificar para vermos. Aleluia. É isso que está faltando nas nossas vidas, irmãos. Está faltando um pouco mais de entrega da nossa parte. Está faltando de nós buscarmos um pouco mais de intimidade com Deus, de crermos um pouquinho mais. E Jesus sabia que Lázaro estava doente, sabia. Jesus sabia que ele ia morrer, lógico que sabia, irmãos. Mas havia esse propósito.
O nome de Deus tem que ser glorificado. Porque Jesus ele já vinha predizendo, ele já vinha dizendo de lá para cá, já era chegado o momento da morte dele. Pouco depois disso ele foi para a cruz, irmãos. E ao momento que Lázaro foi ressuscitado, isso inflamou ainda mais os homens que queriam o matar. Falou, nós temos que apagar o nome de Jesus. Não é simplesmente tirar a radiação, é apagar o nome dele. Nas nossas vidas não acontece quando você se destaca demais em alguma coisa, um pouquinho em alguma coisa. Você não sempre levanta ciúme de alguém, inveja de alguém. Você na sua empresa, você procura ser o melhor. Você procura fazer algo de melhor. Alguém não vai para sempre a seu favor, mas se aparecer um outro melhor, irmãos, porque nós somos assim, até nós já ficamos com o pé meio atrás, falando, peraí, tem um ali que pode galgar algo um pouco maior que eu. Nas nossas vidas acontece assim, irmão, tudo é concorrência. Mas Jesus, ele bem sabia do que os homens tramavam contra a vida dele, e ele foi lá justamente para isso. Lázaro tinha que morrer, para que a glória de Deus se manifestasse. E em determinado momento, ele chegando na cidade, ele não tinha nem entrado na cidade. Aonde Marta o encontrou, ela foi chamar Maria, e Maria veio e se atirou mais uma vez aos pés dele. Isso aí, irmãos, é verdadeiramente adorador. É se entregar aos pés de Cristo, é se entregar aos pés de Jesus, é ter a certeza que o nosso socorro ele simplesmente vem do alto, irmão. Não tem outro lugar, não tem outra forma, não tem ninguém que possa nos ajudar, que possa mudar a nossa situação, que possa fazer nada de novo para nós. Não existe ninguém a não ser Jesus. E às vezes em determinados momentos, em determinadas situações, nós no nosso desespero, na nossa limitação, na nossa pequenez, nós procuramos pessoas para nos ajudar. Às vezes nós temos pessoas que nós temos tanto conhecimento da pessoa, nós acreditamos tanto naquele conhecimento que a pessoa tem, nas habilidades, que nós por muitas das vezes nos desabafamos com essas pessoas. E esquecemos que tem um que pagou um preço por nós, tem um que nos resgatou, tem um que nos aceitou tortinho, sujinhos do jeito que nós éramos, ele nos aceitou e até hoje está conosco, tem nos ajudado, tem nos carregado debaixo da sua mão poderosa, do seu braço potente, do seu manto glorioso. Com todas as nossas falhas, ele não tem nos abandonado. E ainda nós, por muitas vezes, nós vamos procurar refúgio em pessoas, em homens. Procuramos em pessoas que nós achamos ser poderosos, pessoas que nós amamos como se fossem nossos pais. Nós aplicamos uma determinada confiança, mas a palavra de Deus diz que o homem que confia no homem, maldito ele é. Nós temos que confiar somente em Deus. Aleluia. E Jesus, ele chegando na cidade, ele quis saber onde estava Lázaro. E ele disse: aonde o colocaram? Aí Marta vai e mostra para ele onde ele está, mostrando ali o sepulcro, que era numa rocha, como se fosse uma mini caverna, apontando. Interessante dizer, irmãos, que olha a situação. Ela fala para Jesus: Senhor, já faz 4 dias. Algumas traduções dizem assim, um morto. Outras falam falecido. Ela fala assim, um morto já cheira mal. Mas não interessa, irmãos, o tempo, não interessa dia, não interessa hora. Nada pode parar o chamado de Jesus. Tem um louvor que nós dizemos assim, né? Não existe ferrolho nem porta. Na verdade, nós confessamos isso no louvor. Existe alguma sepultura que pode nos parar se Jesus nos chamar? Nada, nem a morte pode o parar. Nada resiste a Jesus, meus irmãos. Nós temos que ter a certeza disso. Ainda que nós venhamos a descer a sepultura, nós temos certeza que Ele vai voltar e vai nos chamar. Aleluia. E Lázaro, eu tenho a certeza que ele tinha esse pensamento, ele tinha essa convicção. Porque agora Jesus diz assim: aonde ele está? Assim, tirai a pedra. Tirai a pedra. Ah, Senhor, mas já cheira mal, é de 4 dias. É como se falasse assim: Marta, não interessa de quantos dias é, eu estou pedindo para que tire a pedra. E foi tirada a pedra. Jesus olhando para o sepulcro. Em determinado momento, Jesus olhando para o sepulcro, olhando para aquela multidão que ali estava, ele desvia o olho do sepulcro, olha para cima
e fala: Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouves. Ele tirou o olho um momento do sepulcro para apresentar a Deus aquilo que ele queria, aquilo que ele precisava para aquele povo, que aquele povo necessitava de ver. Porque no meio daquele povo ali existia fariseus e saduceus, aqueles que acreditavam na ressurreição e aqueles que não. E Jesus tinha que mostrar isso. A glória de Deus, ela tinha que ser manifestada naquele momento, naquele lugar. E Jesus simplesmente disse: Lázaro, vem para fora. E a palavra diz que ele saiu com as mãos atadas, suas pernas, seus pés atados, e um lenço, um pano envolto do seu rosto, para desatar e deixar eu ir. Bom, eu quero dizer para você que você pode ter sonho que talvez esteja morto. Você pode ter situação dentro do teu lar que você está achando que não tem mais condição. Você pode ter parentes que está morto na fé. A fé da pessoa já pode estar mortinha, pode estar cheirando ruim, mas saiba que existe Jesus. Saiba que o nosso Deus, Ele não nos deixa, não nos abandona. Ele diz na sua palavra: ainda que teu pai e tua mãe venham te abandonar, eu não vou te abandonar. Aqueles que foram dados a Ele pelo Pai, Ele jamais, de maneira alguma, vai lançar fora, irmãos. Cabe a cada um de nós, irmãos, nós fazemos a nossa parte e buscarmos. Buscai a Deus enquanto se pode achar e invocar no seu santo nome, irmão. Vai chegar um momento que nós não vamos ter mais como buscar. Vai chegar um momento que tudo isso aí vai acabar. E como que nós vamos terminar? Nós vamos terminar como Lázaro? Nós seremos chamados por Ele? Nós teremos a certeza da nossa salvação? Ou no meio desse caminhar todo, nesse mundo que nós vivemos aqui, nós vamos nos perder? De uma forma ou de outra, não se perdendo ou se perdendo, Ele vai nos chamar. Só que vai chamar para duas situações: uma para a vida eterna e outra para a morte eterna. Você vai ser queimado, vai ser consumido, vai ser afligido em todos os momentos. Qual a situação que nós queremos? Qual a situação que nós almejamos estar quando Ele voltar? Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que nós sabemos que o inimigo, ele é astuto, ele é cheio de artimanhas, ele nos conhece, ele usa das suas artimanhas em cima daquilo na qual nós falamos, aquilo que nós planejamos, expressando palavras, ele vai trabalhar. Posso dizer para você, Marta, ela disse a Jesus: Senhor, o morto, o falecido, já cheira mal. Ela nem pode dizer: o meu irmão Lázaro, ou Lázaro, está aí, Senhor, já cheira mal, porque não havia mais esperança no coração daquela mulher. A esperança havia acabado, irmãos. Quando a morte entra, a esperança acaba, irmãos. Mas nós temos que entender uma coisa: ainda que morto, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Jesus já havia falado para Marta: o teu irmão há de ressuscitar. Ah, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, mas ele vai ressuscitar no último dia. Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Crê em Jesus, irmão, não vai morrer, querido. Nós temos um momento de passagem aqui. Vai ser um momento, é como um abrir e um fechar de olhos. Mas para isso nós temos que crer, irmão. Nós temos que colocar a vida na presença de Deus. Nós temos que procurar levar uma vida reta na presença de Deus. Não dá para agradar a Deus e agradar a outro Senhor. Ou eu agrado a Deus e deixo outro triste, ou eu agrado outro e deixo Deus triste. Em cima do muro eu não posso ficar. Nós temos que ter uma vida direcionada a colocar Jesus como primeiro plano, assim como Maria colocou, que Ele seja o seu primeiro plano, que você esteja no centro da vontade dEle, e que a vontade dEle, que Ele esteja no centro de tudo aquilo que você vem fazer. Tudo aquilo que você for fazer, Ele entrega na mão de Jesus. Porque Jesus, Ele conhece o meu pecado, Ele conhece o teu pecado. Como eu disse, embora nós ainda sendo tortinhos, Ele ainda nos chama pelo nome. Jesus, conhecendo o teu pecado, Ele te chama pelo nome. Satanás conhece teu nome, mas te chama pelo pecado, porque ele te acusa. Glória a Deus por isso que Jesus, Ele conhece os nossos pecados e nos chama pelo nome. Mas o inimigo também está aí, irmão. Ele está aí. Jesus diz na palavra dele que Ele veio para desfazer as obras de Satanás. E nós temos visto aí, nesses dias aí, quantas famílias perderam seus entes queridos. Nós estávamos aqui, nós vimos aqui esses dias mesmo. O rapaz aqui na frente, aí, ó. Carlinhos aqui, falou assim: é uma situação dolorosa, irmãos, mas
glória a Deus que nós aqui estamos nos preparando, o Senhor está nos preparando, está forjando em nós o caráter de Cristo, para quando chegar esses momentos nós vamos sentir, mas nós vamos ter que conforte e console os nossos corações. E esses que não têm Jesus, como é que fica a situação? E como fica essas famílias, a dor? Porque quando nós perdemos alguém, é simples, sempre chega pessoas nas nossas casas e fala um monte de coisa, né? Irmão, não tem o que falar, é difícil. Ali é momento de familiares com aquele ente que se acabou. Nenhuma palavra que eu falar, que você falar para mim, vai confortar ou vai consolar. Por mais que nós tentamos, não vai consolar. Porque você quer ficar sozinho, você quer refletir, você quer parar, você vai pensar, vai se passar um filme da sua vida, você vai pensar em situações. Para isso que nós temos que estar buscando a presença de Deus em todos os momentos, né? Olhar para o alto de onde vem o nosso socorro, assim como Jesus olhou para o céu e glorificando, dizendo: graças eu te dou, Pai. Fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. É no momento de desespero, quando nos falta a força, quando nos falta o ânimo, quando tudo nos falta, que nós não temos amigo, não temos mais ninguém. Nós louvamos assim também, né? É adorar quando a dor nos consome, é adorar no dia do luto. Adorar a Deus quando nós temos tudo, irmãos, é fácil, é maravilhoso. Quando nós temos tudo, que não nos falta nada, a saúde está perfeita, a condição financeira está maravilhosa, a alegria está tudo em concordância, parece que está tudo certinho, né? Mas não está certinho, não, irmãos. Não está certinho, alguma coisa está errada, porque Jesus ele fala que no mundo nós teremos aflições. E quando nós vivemos com a coisa muito bonitinha, sem ter problema, alguma coisa está errada. Porque o inimigo não vai deixar de nos tentar em momento algum. Ele vai sempre estar se levantando, ele vai colocar dúvida nos nossos corações. Assim como tinha dúvida no coração dessas duas irmãs, vai vir dúvida nos nossos corações. Eu costumo dizer assim, né? Às vezes a palavra é ministrada para um, ela é maravilhosa. Fala: olha, eu senti, Deus falou comigo. O pastor ministrou, nossa, eu me senti cheio da presença de Deus. Outros não sentem, entendeu? Fala assim: o culto foi bom, o culto não foi bom. Irmão, quem faz o culto ser bom, ser quente ou ser frio, somos nós. Eu costumo dizer assim: existe uma experiência que ela é feita assim: pega-se um ovo e uma batata. Isso é só um exemplo, irmãos. E coloca os dois na água para ferver. Aquela água ali, ela vai estar fervendo. Ela vai mudar toda a estrutura celular dos dois elementos. O ovo, ele é sólido por fora, como todos sabem, mas por dentro ele é líquido. Ele cozeu, ele vai endurecer. A batata é dura, crua. Ela vai cozer, ela vai continuar na sua forma sólida, mas ela vai ter maciez, ela vai ter tenacidade. Ou seja, um é feito de enzima e líquido, o outro é feito de líquido e carboidrato. Ou seja, não é a condição da água, não é o momento que vai mudar nada, irmão. O que muda é a essência daquilo que tem dentro deles, assim como dentro de nós. Quando a palavra vem, o que faz a mudança é a nossa essência, é aquilo que nós temos dentro de nós, a condição que nós estamos para receber aquela palavra que vai fazer a mudança. A palavra é ministrada para todos da mesma forma. Para uns ela funciona e para outros não. E por que a água fervendo em duas condições diferentes, em dois elementos diferentes, ela causa praticamente o mesmo efeito? Assim é a palavra de Deus nas nossas vidas, querido. Nós temos que ter o coração voltado, estarmos ligados, independente de quem esteja à frente falando. Porque eu já vi muitas vezes acontecer assim de outras congregações que eu passei. Mas não é o pastor que vai estar hoje. Tinha 25, 30 pessoas no culto. Quando era pastor tinha 200. Mas por quê? Porque só vale a palavra do pastor? Não. Deus, ele usa qualquer um. Ele pode usar uma criança na sua simplicidade. Ele pode usar uma mulher, um idoso, da forma que ele quiser. Para quem ele quiser direcionar a palavra dele e falar, ele vai usar qualquer um para falar com você. Eu não sei a quem a palavra dele vai atingir, mas ele sabe quem precisa ouvir essa palavra. Ele sabe quem necessita de estar ouvindo isso. Porque as situações são diversas, irmãos. Todos nós aqui temos problemas. São N problemas, são problemas em cima de problemas. Às vezes a situação ela é difícil para todos, mas tem situações que nós temos problemas pequenos que nós fazemos o problema se tornar um monstro. Às vezes a culpa é nossa mesmo. Nós fazemos esse negócio tomar uma proporção muito grande, sendo que nós poderíamos chegar lá e cortar essa nada do problema. E nós fazemos aquilo virar algo incontrolável. Cabe a nós entendermos a situação e termos um pouco mais de domínio próprio sobre as nossas ações. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos templos vivos.
verdadeiramente o Espírito Santo habita dentro de nós. Porque nós perdemos rédea, perdemos a mão da situação? Porque nós nos trancamos para o Espírito Santo, nós colocamos a pedra em cima, não deixamos ele agir. Quando eu coloco uma pedra em cima da situação, quando eu olho para o sepulcro, eu vejo uma porta fechada e vejo morte. Quando eu olho para cima, eu vejo esperança e vejo salvação. Nós colocamos pedra em cima, o negócio tão pequeno, a gente coloca uma pedra, ela se torna uma coisa tão grande, que nós perdemos a proporção, não conseguimos mais orar, achamos que a nossa oração não sobe, que nós não temos força, que Deus não responde, que nada está acontecendo, nada está dando certo. Mas por quê? Ou seja, você não tem recebido muitas vezes o seu milagre, a sua bênção, você tem sido ministrado em todos os dias. Deus tem falado grandemente aqui dentro dessa igreja, já usou várias pessoas, homens, mulheres, sendo da casa, sendo de fora, já fomos ministrados palavras maravilhosas. Está cheio no momento, saiu do portão para fora, está vazio. Aqui dentro a pedra rolada você tira, do portão para fora você coloca a pedra para cima de novo. Não vai mudar a situação, irmão. Pega essa pedra em nome de Jesus, quando ela for rolada, empurra ela lá para baixo, deixa ela descer morro abaixo, vira essa página e começa tudo de novo. Porque o Senhor, depois dessa pedra empurrada, assim que Ele te trouxer de novo à tona, que os seus sonhos, seus projetos forem ressuscitados, Ele vai escrever uma nova história na sua vida. É isso que Jesus quer fazer, irmão, nas nossas vidas. Às vezes sonhos cancelados, mortos, Ele está querendo que você apenas dê um passo. Faça como Maria, apenas uma coisa interessa. Só tem algo que é primordial você fazer. Escolha, irmão, a ouvir a Jesus. Escolha, irmão, ouvir a palavra. Se dedique à palavra, medite na palavra. Deixe os seus afazeres de lado um pouquinho, para um pouquinho de trabalhar, tenha um pouquinho mais de tempo para Jesus, tenha um pouquinho mais de tempo para Deus. Para, medita, vai refletir. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Dinheiro, ele é bom, ele é maravilhoso, mas nós vivemos em função, nós vivemos sem ele sim, mas vivemos em função dele. Só que, aquilo que eu falo, quando você trabalha demais, você alcança várias coisas. Mas aquilo que eu falo, Deus está nesse negócio. Porque Deus, ele vai te dar um tempo para você trabalhar, um tempo para você buscar. Se você buscar demais sem Deus, irmão, de que adianta? É sacrifício todo, é tempo perdido. Eu, por muitas vezes, eu trabalhava, fazia mais sábado, domingo, eu ficava enfiado na empresa direto. Aí eu ia no culto só no domingo, porque durante a semana eu nem ia, cansado, sábado eu não ia. Tá? E tinha muito dinheiro, tive muito dinheiro mesmo. Tinha. Mas foi tempo que eu gastei com bobeira ali, e foi tempo vazio. Hoje eu não tenho o que eu tinha, mas hoje eu tenho Jesus e meu tempo está bem cheinho, glória a Deus. A minha vida está uma maravilha. É aquilo que eu falei, eu quero uma vida mudada. Falei ontem aqui, falei assim, eu tinha dito, como eu vi a irmã Silvana falando, eu vou tornar a repetir de novo. Quando nós estávamos na chácara lá em 2022, ela falou assim, eu quero que o ano que vem minha vida seja diferente, eu quero mudança. O ano passado eu proclamei a mesma coisa na minha vida. Falei, Senhor, o ano que vem eu quero minha vida diferente, eu quero mudança, eu quero fazer algo, porque eu já estou me sentindo muito parado, não dá para ficar nessa situação. E Deus ouviu a minha oração, ouviu o meu clamor, e está realmente, irmãos, verdadeiramente está mudando. Sonhos Deus que estava falecido, mortinho, ele está voltando à tona, irmão. Eu consigo ver de novo, eu consigo ter novos objetivos, eu tenho uma nova esperança. Eu estou correndo atrás daquilo que eu perdi, e muitas coisas que eu perdi, Deus está resgatando, está mandando de volta. Ele está aqui, ó. Deus está restaurando, nós estamos em tempo de restauração. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Até aqui, o Senhor me permitiu falar. Daqui para frente, se eu for falar, não tem mais nada de Deus, irmãos. Simplesmente eu falar, amém? Deus abençoe a todos e as palmas do Senhor.